Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Executive Cast. E hoje esse episódio aqui tá imperdível. Nós estamos aqui com a Fernanda. Fernanda, obrigada por você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser, digamos, disruptivo. Eu espero que sim. Para a maioria dos nossos ouvintes, fala assim: nossa, então a carreira não precisa ser linear? Não Pode precisa. ser não linear? Pode. Ah, que ótimo! Mais uma vez com vocês, eu sou a professora Yari Yamamoto, sou executiva, estou aqui liderando o Centro de Conhecimento de Tecnologias Digitais da FIA, FIA Business School. Nós atuamos em projetos de consultoria que alinham estratégia, tecnologias e desenvolvimento de lideranças para a economia digital. Mas, Fernanda, agora eu quero que você se apresente para o nosso público, porque eu acho nada melhor do que a pessoa mesmo poder falar sobre a carreira, sobre o que ela é. Por favor, Fernanda. Então, obrigada do convite. Eu estou super feliz de estar aqui, super honrada. Eu sou a Fernanda Galego, tenho 39 anos. Eu sou formada em Relações Públicas, tive uma carreira pregressa em Marketing e Comunicação e nos últimos anos vim fazendo essa transição para o universo de tecnologia e digital. Sou MBA pelo INSPER e atualmente eu estou trabalhando numa cadeira de superintendência de soluções digitais na unidade de parcerias da Zurich Brasil. Nossa, que legal! É. E o episódio de hoje a gente vai falar como transformar inovação, inteligência artificial e growth impacto para os negócios. E aí você diz, se você fala assim sobre a sua carreira. Ué, então você não é executiva de TI puro? Não, não sou puramente de TI, não, eu sou uma pessoa de humanas transitando por TI. Acho excelente isso. Conta mais um pouco pra gente. Falo sim. Então, bom, a minha trajetória ela começa na universidade fazendo relações públicas focada em comunicação e marketing. E aí a vida vai seguindo, né? Então, trabalhei em agência, trabalhei com varejo. E aí, dentro nas últimas experiências, eu tive um desafio de implantar um e-commerce numa indústria de pneu, que hoje a gente chama de D2C, né? Então, ali era a indústria trabalhando diretamente com o consumidor final. E esse projeto me aproximou muito das soluções digitais, do universo de tecnologia. E de 2018 para frente, aí eu mergulhei de cabeça nisso. Então, por isso que eu falo muito sobre transformação digital e projetos de transformação. Que é isso, às vezes você está no marketing, mas foi um e-commerce que foi o pontapé inicial de uma transformação naquela indústria. Às vezes a implantação de uma nova metodologia, de um novo produto, e é assim que tudo começou. Aí quando eu fui chegando mais para a tecnologia, aí o cenário vai mudando um pouquinho, né? Porque aí você precisa ir juntando informação. E aí essas passagens todas que eu fui tendo, cada uma foi construindo um tijolinho, né? Então você vai aprendendo sobre metodologias, sobre gestão, sobre linguagem, sobre novas tecnologias. Cada pedacinho, cada passinho vai compondo a sua caixinha de ferramentas, né? Acho que é isso. Então, a gente vê que a sua carreira não foi totalmente linear e por isso que ela é Uhum. tão particular e importante. Hoje, como executiva, a gente sabe que o mercado valoriza muito a questão da visão sistêmica, a questão do repertório, de navegar em contextos distintos. Uhum. E, na sua opinião, quais foram as decisões, da sua trajetória que te posicionaram como uma executiva de transformação? Eu acho que eu sempre tive muito claro que eu queria ser uma pessoa que gerasse impacto por onde passava, assim, isso é de mim. Independente da área que eu estava atuando. E segundo, que eu comecei a entender que eu geraria valor, resolvendo problemas. Eu queria ser muito boa em resolver problemas. Eu acho que isso acabou direcionando muito a minha tomada de decisão nos desafios que eu fui aceitando. E aí trabalhar em diferentes mercados, eu não entendia como um demérito, um problema. Muito pelo contrário, para mim era muito coerente eu conhecer várias dinâmicas diferentes que, mais uma vez, vai te dando várias ferramentas para resolver problemas. Os problemas, muitas vezes, eles só trocam de endereço. Tem uma particularidade ou outra, mas no cerne ali da questão, tem sempre um padrão. Então, trabalhar no varejo me deu
muito timing de mercado, me deu muita sensibilidade de resultado. O varejo, por exemplo, no 5º dia do mês, você já sabe aonde você tem que mexer para garantir o resultado. Eu trabalhei em varejo de alimentação, por exemplo, é um varejo que depende do horário, então me trouxe um pouco conhecimento do consumidor. Por que que às 3 da tarde alguém decide entre um prato de arroz e feijão ou um hambúrguer? Isso é consumidor, a gente tem que entender daquele consumidor. As indústrias me trouxeram outro conhecimento, então todos os processos, né, a disciplina da governança, a disciplina do processo, que em outras ocasiões, às vezes, a gente abre um pouco de mão e tal. Eu uso as empresas digitais, aí elas trouxeram a dinâmica, tudo você mensura, tudo você consegue, então isso vai compondo a sua visão sistêmica mesmo. Uma outra coisa que eu acho que foi muito importante, eu nunca me prendi a estudar só uma coisa. Nossa, eu vou aqui focar em comunicação. Nunca foi isso, nunca foi sobre TI ou comunicação. Então, entender muito sobre estratégia, negócio, mercado, economia, tudo isso eu acho que vai compondo o repertório. Acho que o segredo da coisa é ter repertório, porque aí você tá num desafio, você consegue conectar os pontos com mais facilidade. Acho que seria bem por aí, assim. Você, na sua fala, eu me lembro quantas vezes eu orientei, mentorei pessoas, executivos hoje, falando: entregue sempre mais do que te pedem, e você não se arrependerá. É E isso aí. você é prova viva disso. Não, não se arrepende não, não se arrepende. E tem uma coisa também que eu acho que é legal, assim, entrega mais e se solta mais, diga mais sim para as coisas. Então, em vários momentos da minha carreira, às vezes eu tive projetos super legais, nossa, que todo mundo queria pegar. E, gente, às vezes eu peguei os projetos que não era mais muito legal. Só que esses sims, você tá aberto para isso, te oportuniza criar musculatura, criar dinâmicas, conhecer pessoas, entregar o a mais e por você. Vai atrás de conhecer por você, seja curioso, seja inquieto por você. Isso você nunca vai se arrepender. E esses projetos que não são tão legais, os chamados abacaxis, trazem para a gente muita experiência, muita maturidade, muita, É, experiência é, do que dá certo, do que não dá certo, para poder usar toda essa expertise no é. momento ideal, no momento que realmente você precisa. Então essa máxima sempre vale. Sim. Aquele que faz somente aquilo que pede, vai ficar estagnado na carreira, mas o líder que quer realmente se destacar, É, ele tem que fazer um pouco mais, tem que entregar mais. Esse brilho no olho, tem que ter. eu falo assim que, vamos parafrasear aqui, né, mas não tem preço. Não tem. Uma grande marca que fala isso. Tem coisas que não têm preço e essa é uma delas. Uma pessoa que realmente tem gana, que quer fazer. E você construiu sua carreira em ambientes de muita velocidade. Você acabou de citar varejo, entre outros. Como é que você aprendeu a tomar decisões em ambientes ambíguos ou com muita pressão para o resultado e principalmente com múltiplos stakeholders? É. Isso é uma coisa que o tempo vai ensinando mesmo, né. Eu acho que os ambientes ambíguos, dificilmente sofrem por falta de informação, tá. Normalmente são ambientes que têm muita informação e muito ruído. Então você tem que ficar muito esperto para entender o que é ruído para tirar o foco, o que são pautas secundárias e o que é o objetivo mesmo. E por que que eu digo isso? Quando eu me deparo nessas situações, eu procuro sempre me apegar à estratégia. Então vamos lá, qual a estratégia que a companhia aprovou para esse ano ou para essa fase que a gente está aqui? Então primeiro é isso. Segundo, quais são os indicadores que a gente precisa mover, seja nesse trimestre, no semestre, então estratégia, indicador e contexto. Qual é o contexto? Porque a gente pode apresentar uma estratégia, né, na abertura do ano, a gente pode consensuar um OKR aqui entre todo mundo, mas na prática a teoria é outra. Às vezes os projetos que são comunicados não são os projetos que são na prática priorizados. Então saber ler esse contexto é uma coisa que a vida também me ensinou. Então em ambientes ambíguos, cara, qual a estratégia? Qual é o indicador que a gente está movendo? Qual é o contexto? E aí você toma a sua decisão, porque são normalmente ambientes com muito ruído, muita informação, cada área às vezes está com a sua prioridade, que não é a mesma, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso.
Legal. Você fala de problemas, que você sempre perseguiu a solução de problemas. E você fez aí uma a virada de carreira para uma outra empresa, agora você está como superintendente de parcerias de uma grande organização. E aí a minha pergunta em relação ao problema é: que problema de negócio mais te energiza hoje? Ah, eu acho que sempre foi esses de transformação. Sempre, sempre, porque é muito legal você entrar num ambiente que por N razões chegou até ali com todos os méritos e louros e tudo mais, mas você tem a oportunidade de fazer parte de uma virada. Então, no caso, a Zurich é uma empresa centenária, super bem estruturada, eh, é líder de mercado no segmento de parcerias, e aí você fala: "Que desafio, o que que mais eu posso fazer?". Cara, todos esses lugares por onde eu passei são mercados que, eu posso contribuir com estratégia dentro da empresa e virar essa chavinha de transformação digital, de metodologia ágil, de gestão mesmo. Então, acho que é um pouco tudo que eu passei me trouxe até aqui, né. Então, desafios de transformação, viradas de chave, reestruturação, eu gosto bastante, assim. E agora que você está com um time novo, quais são os maiores desafios de entrar nessa casa nova, nessa cultura nova, num time novo? Acho que meu time é maravilhoso, maravilhoso. Primeiro que eles manjam muito do produto, eles manjam muito de seguros, eles manjam muito do que a Zurich é boa em fazer. E eu acho que essa é a grande contribuição que eu posso dar, é trazer o que o mercado tem feito, como que o mercado tem trabalhado para potencializar esse know-how interno deles. Os desafios de pegar um time novo não é um time que foi você que formou, não são pessoas que você tem algum histórico prévio, então é construir uma relação, do zero, né. E a gen eu gosto de falar bastante de cultura, porque você pode ter a melhor estratégia, você pode ter o melhor plano tático, as melhores ideias, as melhores intenções, mas no fim das contas, de manhã é aquela frase, né, famosíssima também, a cultura ela come a estratégia no café da manhã. Então, nesses primeiros momentos ali na Zurich, é entender muito da cultura da empresa, muito da cultura de como as pessoas resolvem os problemas, como que chegamos até ali, porque eles têm muitos méritos. Então, o desafio dos times novos é um pouco esse, a gente se conhecer, entender o que que motiva cada um, o que brilha o olho de cada um. Então, eu me brilha muito os olhos fazer transformação digital, implantar projeto novo, colocar produto novo no mercado, me brilha os olhos esses desafios. Mas existem pessoas que brilha os olhos ser especialista num assunto, ter a maestria daquele assunto, né. Então você precisa entender o que que cada um quer, gosta e busca para você conseguir fazer o match perfeito. E no fim do dia, ou seja, na prática, o que que diferencia aquela inovação do PowerPoint bonita que você mostrou para todo mundo ver e todo mundo fala: "Uau!", de inovação que entra no DRE? Esse é um ponto importante. PowerPoint é super importante, gente, façam PowerPoint. Por quê? Ajuda a organizar as ideias, você não vai desestruturado para uma reunião, você trabalha em cima daquilo, organiza e tudo mais, e faz total sentido. Agora, o que transforma isso em resultado real, que eu volto no assunto de você saber qual é o problema que a companhia quer resolver. Então, e aí eu posso estar falando de companhia, se a pessoa está ouvindo isso, ela tem uma cadeira, que ela olha a nível companhia, a nível diretoria ou a nível time mesmo, você tem que ter muito claro qual é o problema e qual é o indicador. Quando a gente fala de DRE, você tem que trabalhar ou eficiência, ou custo, ou ganho, tipo, não tem muito para onde você fugir. Por isso que quando você faz uma apresentação do PowerPoint, que é uma estratégia mais empírica, vamos assim dizer, talvez não seja essa a melhor palavra, a gente precisa amarrar qual é o objetivo da companhia e quais são os indicadores que ele vai mexer. Porque aí você consegue acompanhar se ele dá resultado ou não. Porque senão você aprova o plano, aí você tem todos os desafios da execução e da governança em si, quando você vê você se perdeu, você já nem sabe mais por que que você está fazendo aquilo. Então, façam PowerPoint, não briguem com as consultorias, mas tem uma lição de casa nossa, dentro das empresas, de traduzir isso em objetivo real, em indicador real e governança de acompanhamento. Acho que é aí que a chavinha vira mesmo. E que é mais importante, É o né? mais importante, é aí que a coisa pega. E o que muda na lógica da transformação digital quando o contexto não é só digital?
mas também é o operacional, é o físico, é intensivo em processos. Eu acho que tem 2 universos que eu conheci, né. Tem o varejo físico, o varejo digital, que é veloz, é hipersensível a pequenos movimentos, você traz muito resultado ali. Mas tem também a transformação digital que acontece nas indústrias, então nas indústrias de base, por exemplo, trabalhei em mineradora, indústria de celulose. Aqui a inovação e transformação digital é um pouco diferente, porque, veja, os testes, tudo que a gente faz, tudo que a gente imagina, a margem de erro tem que ser hipercontrolada. Então, você está falando de uma mineradora, o seu teste, ele não pode dar errado quanto num e-commerce que, de repente, aquela vitrine nova não funcionou. Os impactos são diferentes, as regulamentações são diferentes. Então, eu tenho riscos ambientais, eu tenho os riscos regulatórios, eu tenho riscos de segurança muito grandes. Outros, eu tenho riscos financeiros também, não é diminuindo o outro, mas os impactos são muito diferentes. Então, fazer transformação digital e inovação nesses 2 ambientes, eu acho que é um pouquinho diferente. Que eu vejo de grande diferença, assim, quem está no D2C, ou no varejo fala: "Ai, as indústrias são muito lentas". Gente, elas não são lentas, elas são muito regulamentadas, né. A gestão de risco ali tem que ser muito na vírgula, tem que ser muito no detalhe. E eu acho que as empresas têm uma ótima governança ao redor disso, e um bom modelo para inovar e para testar é você fazer os núcleos de inovação talvez um pouquinho mais isolado dessa operação mais bruta e poder dar um pouco de autonomia ali para esse time que está testando coisas dentro, do laboratório mesmo, com um pouquinho mais de flexibilidade, mas dentro de uma governança. Já para o varejo é diferente, você precisa dar liberdade para as pessoas testarem, ambiente de teste, governança de teste, mas tudo muito mais veloz. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas dá para fazer, mas tem suas diferenças. E pegando esse seu gancho mais uma vez, você fala muito em agilidade, que é importante, e realmente tem essa fala: É. "Nossa, a indústria, ela não é ágil". E aí você É. quebra esse Então, paradigma. porque a indústria, veja, eu vou dar o exemplo da Klabin. Eh, uma máquina da Klabin parada por 2 horas, por um erro qualquer que seja, ou por um teste, ou por uma integração de dados que não funcionou muito bem, a gente perder essa massa de dados é um impacto gigantesco, de toneladas de matéria-prima e de toneladas de produção. E aí eu tenho impacto na logística, é uma cadeia de impactos aqui. Quando eu estou falando, eh, de um e-commerce e eu erro, por exemplo, na oferta numa vitrine, ou eu erro numa recomendação, também tem impactos financeiros graves, mas a proporção é diferente. Então, o que que é ser ágil? Não é ser rápido no tempo cronológico. Eu acho que isso que as pessoas às vezes, se deixam levar. Ser ágil é você ter uma jornada fluida de entender qual que é a solução certa para aquele problema. Não é que vai ser em 10 segundos, né, ou em 10 dias. Então, eu acho que isso é um ponto importante. As indústrias, elas fazem o melhor que elas podem, dentro das regulamentações, das estruturas que elas têm, que são importantes. Não tem seu valor, tem seu valor. Claro, claro. Mas é quando a gente fala assim, a gente fala muito em agilidade, em squads, MVPs, mas para poder ganhar escala, as empresas precisam de governança. E aí, como é que a gente equilibra a questão da governança, ou seja, da experimentação, com a disciplina de execução? É. Então, eu acho que a governança e a execução, elas não são inimigas. Muito pelo contrário. A governança é a grande protetora da execução. Os grandes cases que eu vi funcionar e dar certo foram cases que nasceram. Eles seguem todo o processo de teste, de validação, e aí a gente tem uma governança para blindar essa iniciativa dos ruídos da própria companhia. Então, a governança, ela protege que você e faz com que o time olhe para aquilo que ele tem que olhar, para os ritos e para os indicadores que ele tem que mover, para as documentações que vão gerar valor para esse mesmo produto daqui a 1 ano, quando você precisar mexer em alguma coisa. Então, para mim, governança é super válido, super importante, não atrasa, não é chato, muito pelo contrário, sabendo usar, é ela que protege a inovação, né? Então, squad, MVP.
Gente, governança, né? Então, o que que o método diz? MVP, dia para começar, dia para terminar, escopo limitado, sabe? São pequenas coisas que acabam ajudando nós mesmos no dia a dia da execução. Outra coisa sobre execução, eu acho que é uma arte. É uma arte. Quem tem habilidade de execução, os times, as empresas que cultivam essa qualidade na execução, elas vencem muitas barreiras. Porque a governança não vai te atrapalhar. As intempéries do teste que não deu certo não vão te atrapalhar. As priorizações e repriorizações não vão te atrapalhar, porque a qualidade na execução te faz ser muito assertivo, tomar decisões difíceis, ter as conversas difíceis. Então, acho também aí tem uma dica sobre governança e execução que eu acho que vale sempre perseguir. É verdade. A Ana Paula, que a gente conversou no nosso outro bate-papo aqui, ela fala mais ou menos alguma coisa parecida que eu achei bastante interessante. A governança que é boa, ela é invisível, ela não atrapalha, Não porque atrapalha. as pessoas têm um senso comum um pouco diferente. É isso aí. Ah, governança emperra. Ah, não vou fazer diferente porque cai lá na governança, eles vão emperrar o processo. Não, não emperra, não emperra. E tem alguns ambientes, a gente fala de transformação digital, né? Gente, nenhuma transformação ela é assim de senso comum, todo mundo alinhado, todo mundo não, assim, é muito difícil você estar num ambiente que está todo mundo em consenso. E por que que eu trago isso? Muitas vezes existe ali uma desorganizaçãozinha intencional. Então isso quem está trabalhando com projetos, de transformação digital, produtos novos, produtos digitais. A gente precisa também saber ler um pouco esses cenários. E, mais uma vez, a governança, ela é muito, muito amiga da inovação. Ela protege a inovação. Porque às vezes alguma baguncinha ali, ela é intencional, É é necessário. necessário. Então, às vezes as pessoas querem ter as pautas paralelas, os projetos paralelos, e é ruim, em certo modo, né? Então a governança acaba ajudando todo mundo a ter o foco para onde tem que Onde olhar. tem que estar, né? Senão Exatamente. a gente não chega a lugar nenhum. Não chega. E como garantir esse alinhamento entre a receita, operação, tecnologia e a jornada do cliente? Pois é. Eu acho que é um pouco disso que eu estava falando no começo, né, esse alinhamento todo, eu acho que a gente tem que sempre, sempre, sempre ter muito claro os objetivos. Por quê? Você sabe onde você tem que mover o ponteiro e o ponteiro ele tá conectado com o DRE da companhia. Então, este indicador, ele vai mexer aonde? Custo. Custo do quê? Da operação do lugar tal. Eh, Quando você mexe, vou dar o exemplo desse custo, tá? Uma eficiência aqui. Tem uma jornada. E às vezes o seu usuário é um usuário interno, e essa eficiência vai vir através de uma melhoria de jornada ou de um processo interno, ou é um consumidor final, que vai gerar ou mais venda ou menos perda de alguma coisa. Então, a jornada, ela é o como você vê materializar a sua eficiência. Seja para aumentar a rentabilidade, seja para reduzir custo. Então, é através da jornada que você vê os pontos ali onde você pode materializar tudo isso. Mais uma vez, e os indicadores é o que ajuda todo mundo a estar olhando para o mesmo lado e ter certeza que a gente está fazendo o que tem que fazer, porque senão você se perde mesmo. E nesse sentido, a inteligência artificial entrou para a pauta de todos os conselhos, ela virou prioridade máxima Sim. para os executivos. Mas ainda é pouco claro como que as empresas vão traduzir em vantagem competitiva. Onde que a inteligência artificial realmente começa a gerar valor para o growth? Eu acho que aí, falando de growth, a gente tem, eh, eu acho que é um ecossistema bem maior, né, não o growth não é só você, hackear para vender mais, eu acho que tem, né, ele é mais robusto do que isso. Quando a gente fala de inteligência artificial, as áreas vou dar um exemplo de áreas comerciais. Você pode começar a entender como que, a partir de modelos preditivos, modelos para testar a elasticidade de preço, modelos para prever demanda, modelos para isso tudo já está disponível, mas, as empresas agora, nós executivos, nós os profissionais, a gente precisa ter conhecimento do que tem disponível para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Eu acho que isso era uma coisa que as pessoas não estavam usando tanto quanto poderiam. E aí, com o advento da AI, que veio, sei lá, 2, 3 anos atrás, virou aquele: "Uau, AI generativa". Não, gente, a AI não é só generativa. Então a gente tem os modelos, a gente tem o machine learning, tem o deep learning. Como que você usa isso na sua operação? De venda, de atendimento, de venda consultiva, de otimização de processo. Então,
é você entender muito do seu negócio, mas você ter conhecimento do que tem de ferramenta disponível e como você aplica. Eu acho que mais uma vez, o que você quer mexer? Você quer mexer em aumento de rentabilidade? Então, qual que é o melhor, como a gente usa as ferramentas para testar preço? Como que eu crio uma jornada de oferta ou de venda consultiva antes mesmo do meu consumidor saber que ele quer tal coisa? Vou te dar um exemplo que está acontecendo hoje com a gente no universo de seguros, né? Então, sei lá, garantia estendida. Não é cultural do brasileiro. O brasileiro não tem a cultura de considerar a compra de uma garantia estendida junto com o equipamento que ele está comprando. Por quê? Porque a gente não pensa nisso, enfim, um tema cultural. Como que nós, como companhia, podemos nos antever a essa compra, nos antever a essa falta de conhecimento dele, traduzir tudo isso para incentivá-lo a comprar mais? Isso a inteligência artificial pode ajudar a gente, seja num atendimento online consultivo com AI generativa e os dados que a gente já tem dele, seja em modelos que a gente entende qual que é o momento que ele está mais aberto para efetuar essa conversão, enfim, acho que vale entender qual que é o teu desafio e o que tem disponível aqui com ferramenta. Sim, e é muito importante isso. E quando você está numa reunião explicando que a IA ela precisa ser tratada como uma agenda de negócio, Hum. porque não importa se generativa, se preditiva, a preditiva está aí, gente, como você mesmo citou, machine learning, deep learning há muito tempo. Qual seria a sua argumentação de colocar a agenda da IA dentro de uma empresa, não apenas por tecnologia? Qual seria a sua argumentação? Eu acho e até complementar a pergunta anterior, acho que todas as empresas elas têm sua estratégia, se não tem deveriam ter, e aí em alguns pontos a empresa decide: "Olha, aqui eu vou atacar, e aqui eu quero ser o melhor nisso, e aqui eu vou para o ataque, e aqui eu vou me defender". Com essa pauta bem clara, a gente consegue entender de que maneira o pacote todo de AI pode apoiar a companhia. E aí eu vou falar um pouco sobre as tecnologias, né. Então, quando eu falo de aplicar, machine learning, por exemplo, modelos, eu preciso de dados. E isso é uma coisa que sei lá, a companhia decidiu que ela quer atacar, ela quer ser melhor na hiperpersonalização. Gente, a gente vai precisar de dados. Como estão os nossos dados? E aí entra numa pauta muito estratégica de organizar a infraestrutura, arquitetura de dados, isso ganha priorização. E não é a tecnologia pela tecnologia, é a fundação para que a companhia consiga cumprir a missão de fazer uma entrega hiperpersonalizada. Ah, aqui a gente vai se defender. Eu tenho um tema regulatório e a gente precisa se defender contra, sei lá, um regulatório ambiental, alguma coisa. Beleza. Quais são as tecnologias que a gente pode fazer aqui, pode aplicar aqui para nos definir? Então, eu vou dar o exemplo, das indústrias, né? Então, eu tenho falhas de equipamentos, eu tenho os IoTs ali com um monte de dados, muitas informações, eu preciso reduzir perdas, falando bem genericamente. É o dia a dia dos meus operadores, é o dia a dia do pessoal que está ali na fábrica. Então, como que eu uso uma IA generativa para ter uma conversa de solução de problemas, de consulta de manuais, para acelerar essa resolução e reduzir perdas. Então, essa agenda de aplicação de inteligência artificial, ela vem muito como fundação, ao meu ver, né? Ela vem muito como fundação para a empresa para os próximos passos, onde não teremos mais tanto tempo para os movimentos. Vai, todo mundo fala: "Ah, é um transatlântico virando". Gente, o mercado está indo por um caminho que até o tempo dos transatlânticos vai reduzir. Então essa fundação é muito importante. Se vão usar computador quântico, sei lá, ChatGPT, não interessa a ferramenta em si, mas é uma pauta que conduza as pessoas a tomarem decisões mais coerentes. Então, beleza, a gente precisa priorizar infra, a gente precisa priorizar treinamento, a gente precisa priorizar mudança de cultura. Eu acho que eu iria por esse caminho mais de conscientização e de fundação para os próximos passos da empresa, sabe? Você tocou em 3 pontos importantíssimos: cultura, treinamento, conscientização. É. Porque se todo mundo não tiver na mesma
vibe, o negócio não anda. É isso aí. Outra coisa que você falou importante também, da importância dos dados. As pessoas, em geral, eu não sei se tem alguma coisa a ver do pincelzinho, da IA generativa tem aquele pincelzinho mágico, né? Que parece uma varinha, Uhum. mas não é uma varinha Não, não. mágica, você precisa dos dados. Então, a arquitetura dos dados precisa estar muito bem estruturada para que você consiga tirar o máximo valor da inteligência artificial, principalmente a generativa que tantas pessoas falam hoje. Agora, como é que você evita o desalinhamento entre a expectativa do board e a maturidade da Hum. empresa em relação a isso? É, acho que aqui, o que que eu recomendo? Sempre que possível, tentem aplicar um assessment, uma avaliação de maturidade. Eu acho que isso é muito rico, é muito importante, porque isso começa a colocar os pés no chão, aonde a empresa está num comparativo benchmark. Muitas vezes a gente tem uma expectativa, é isso, né? A gente acha que a tecnologia ela é uma varinha de condão. Às vezes a gente acha que a empresa está no mesmo momento que as nativas digitais ou empresas que estão nascendo hoje e já nascendo numa arquitetura digital organizada diferente. Então esse assessment eu sempre acho muito válido. E a partir daqui, vamos lá. Qual é a estratégia da empresa? Quais são os objetivos? Aonde a gente vai mexer? Porque se a empresa ela não tem uma cultura aberta à tentativa, ao erro, porque inovação é isso, né? Você precisa estar muito aberto ao erro. Se é uma empresa que não está aberta a se reestruturar, a aprender coisas novas, então assim, fica difícil também. Então, eu acho que, primeiro, um assessment. Segundo, tomar a decisão onde nós vamos atacar primeiro, sabendo que a gente vai passar pelas camadas de tecnologia e elas estão sim amarradas com conhecimento técnico do time e adaptação cultural. E aí é aos poucos, né? É uma transformação que aí é passinho por passinho mesmo. Então, a pergunta que eu acho que se faz necessária não é onde usar a IA, É. mas onde ela altera a capacidade de gerar o valor. Qual é o nosso porquê? Exato, exato. Se tem uma coisa que eu aprendi todos esses anos é por quê? Pra quê? Né? Aonde é o problema? Por que você quer isso? Mas por quê? Mas por quê? Eu acho que isso é uma coisa assim que elimina muito ruído. E você começa a entender, e tá tudo bem que muitas vezes a gente talvez vai fazer um empenho de tempo e tudo mais, uma coisa que não é aquilo que vai trazer o grande resultado, mas precisamos fazer, mas tem coisas que vão mudar o ponteiro. Então, saber o porquê e qual é o problema, você tem que estar loucamente fissurado no problema, assim. Porque senão você não vai saber, entende? Se você não sabe qual que é o problema, qualquer coisa vai servir. Por isso que os PowerPoints, o pessoal usou o PowerPoint. Ah, no PowerPoint aceita tudo. Aceita. Mas você sabe qual que é o seu problema, efetivamente? Não. Então. Então, eu costumo dizer que IA, inteligência artificial, sem problema de negócio claro, É roubado. é roubada em investimento caro. É muito investimento caro, muito investimento caro. Olha, eu participei, falando aqui, né, delatando aqui a idade. Quando chegou o boom das redes sociais, eu assisti, essa fase no marketing. Então, do nada, você tinha as redes sociais e do nada existiam especialistas sêniors em redes sociais. Como você é um especialista sênior em algo que acabou de nascer? Mas era aquele momento, aquele hype, aquele boom. E aquilo, num espaço de tempo muito curto, o próprio mercado colocou as verdadeiras peças nos lugares certos. A gente viu as mídias também com esse hype todo. Hoje em dia é super caro você fazer marketing digital, você comprar mídia, é super caro. Então, coloca as verdadeiras estratégias e as boas execuções nos devidos lugares. E eu acho que é o mesmo que vai acontecer com o uso da inteligência artificial. Tem o Zoom Zoom, tá tudo bem, tá todo mundo usando. Eu ouço muitas conversas e até me agrada as pessoas aprendendo a usar as IAs generativas para estudar e se aprofundar e entender como elas podem aplicar no dia a dia delas. Eu acho isso ótimo. Mas aos pouquinhos as coisas já estão entrando no lugar. Então o pessoal já viu que o custo de uso disso deliberado é altíssimo. As pessoas já entenderam os riscos de governança, as pessoas já entenderam que não é qualquer ferramenta que resolve qualquer problema. E muitas vezes
Aonde você quer colocar uma ferramenta é um canhão e você precisa, às vezes, só repensar o processo. Às vezes o processo nem deveria existir. E você está pensando numa ferramenta super cara para aquele processo e o processo nem deveria existir. Então, mais uma vez, ter o repertório te ajuda a mapear um pouco essas situações e ser um pouco criativo. E aí sim, quando você usar a IA generativa, ou machine learning, ou estratégia de dados, que seja, você vai usar com muito mais consciência, sabe? Você vai conseguir mobilizar mais esforços para isso. Falando sobre isso, sobre essa, rapidez e tudo isso que está acontecendo com a inteligência artificial, como é que você faz para construir os times que eles operam no presente e no futuro ao mesmo tempo? Hum, desafiador. Muito desafiador. Bom, na minha carreira, sei lá, foram poucos momentos que eu consegui montar do zero os meus próprios times, né? Eu sempre herdei essas equipes. E aí, que eu falei pra você, né? Acho que a gente precisa sempre conhecer as pessoas. Você precisa ter esse tempo, conhecer as pessoas, conhecer os motivadores dessas pessoas, ter muito claro qual é o desafio da companhia quando você chega, e aí você vai entender o match ali do que fazer. Para mim, o que sempre foi muito valioso, colocar as pessoas abrir elas para o conhecimento. Então, evento, benchmark, começar a colocar repertório na cabeça do time, para o time poder entender muitas vezes do que você está falando. Como eu te contei, né, eu passei por várias empresas. Então para mim é muito tranquilo alguma situação desconfortável, porque putz, vai passar, é o ciclo do desconforto, é o ciclo da mudança, eu tô bem aqui. Mas quando você está muito tempo na mesma empresa, você não tem essa visão de horizonte. Então trazer o time para esse estado de espírito e com muito repertório. Pensar no futuro operando o presente também é uma habilidade desafiadora, porque o time precisa resolver problemas de hoje sempre se perguntando: tá, mas e se vier uma solução que nem existe hoje em dia? A gente vai estar pronto para plugar aqui? A gente vai estar pronto para aproveitar esse movimento? Essa solução que eu estou propondo agora, ela sana uma dor imediata ou ela me pavimenta, ela compõe uma plataforma de solução de futuro? Então, eu acho que é um pouco ambidestria mesmo, sabe? Você pensar no mercado que você não sabe como vai ser, resolvendo seu problema no aqui e agora. Então, os times normalmente dominam aonde eles estão, mas não tem essa visão de futuro. E aí eu acho que é isso. Estudo, livro, benchmark, evento, trocar figurinha, ter esses desafios, eu acho que ajuda a movimentar essa musculatura de futuro. Que interessante. Uhum. Eu sei que você ela é associada e também voluntária do MCIO. E esse episódio tem alguns episódios que a gente começou a fazer a parceria com a MCIO e com a IDV Labs. Queria saber de você como que essa associação te ajudou, enfim, na sua carreira enquanto executiva. Eu acho que existe uma Fernanda antes do MCIO e uma Fernanda depois do MCIO. Ó, que Então, é interessante! muito, para mim foi muito divisor de águas, assim. Acho que quando a gente fala de carreira executiva de mulheres, e aí eu falo por mim, mas por outras que eu assisti, é muito difícil você desempenhar uma carreira linear, quiçá uma carreira linear como mulher migrando para a área de tecnologia. Então, a associação ela me deu o contato com executivas mais experientes, com realidades diferentes e uma rede de apoio. Isso mudou muito, porque às vezes uma coisa que eu estava sofrendo, que eu não conseguia destravar, eu tinha apoio das minhas colegas ali da associação num papo aberto, sem medo, assim, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, é poder aprender com executivas mais experientes. Então, se eu tivesse 10 anos de conhecimento à frente, o que eu faria hoje? Então, a maneira como eu lido com o estresse hoje, com a minha gestão de carreira hoje, tudo isso é aprendizado dessas executivas maravilhosas que tem na associação. Então, mulheres, mulheres, não fiquem sozinhas, não fiquem. Não podemos estar sozinhas. Mulheres precisam estar em grupo, não contra os homens de forma alguma, mas sozinha é muito difícil. O nosso modelo mental, ele precisa de colaboração, né? E MCIO me apoia muito, muito nisso. Outras coisas que é um network, né, então eu sou ex-IDV Labs também, então trabalhei no IDV Labs, fiz uma passagem, MCIO, muitas das minhas oportunidades de trabalho vieram de lá,
as mentorias que eu tive, as mentorias que eu dei. Então, é muito, muito importante. Não fiquem sozinhas, se juntem em grupos, juntas somos mais fortes, porque às vezes você está indo para uma armadilha, alguém já conhece aquela empresa, alguém conhece esse desafio, já te dá uma dica, então sempre é muito, muito rico. Nossa conversa foi assim, excepcional, Que bom. muito legal, e eu tenho certeza de quem nos assiste conseguiu sentir, nossa, que legal, então não preciso traçar exatamente uma carreira linear. Não precisa. E eu acho que vai identificar com muito do nosso público. É. Não, A carreira, ela, assim, no início, eu tinha um modelo mental estabelecido do que era uma carreira de sucesso. Então, você entrava numa empresa, você ficava um tempão ali e você subia. E era assim, porque eu acreditava que era assim. E na prática, não é assim e cada vez menos será assim. Eu hoje vejo a minha carreira como um portfólio mesmo. Isso foi muito aprendizado também da associação, de conviver com mulheres mais experientes que eu. Eu entendo que eu preciso estar apta a resolver problemas, eu quero ser muito boa em resolver problemas. E para isso eu preciso ter vivências variadas. Se eu me prendo num único modelo mental de trabalho, eu não sou a melhor profissional que eu poderia ser. Então, hoje eu gero valor para a Zurich porque eu tive uma série de vivências que rodaram no paralelo. Não é que eu abri mão de uma para estar na outra, não, acontecem em paralelo. Então, são estudos, são mentorias, são eventos, são cursos, são, enfim, várias coisas, projetos paralelos. Então, é isso, você não precisa ter uma carreira linear. Dois, hoje em dia, nós não precisamos mais nos firmar em ambientes que não condizem com o que a gente quer. Então, acho que muito importante para quem estiver me ouvindo aqui, uma lição que eu tirei da minha carreira é: saiba muito bem quem você é, mas quem você não é. É muito importante você saber o que você não é, o que você não quer, o que você não abre mão, porque isso já elimina metade das decisões erradas que você vai ter. Se você tem isso muito claro. E aí você vai muito mais leve aproveitar as oportunidades, você fala muito mais, você fala os sims, né, da carreira, com muita mais leveza, muito mais abertura. Então acho que isso é muito importante. Não precisa ser linear, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Fernanda, muito obrigada Eu que agradeço. por participar desse bate-papo conosco, onde a gente fala de carreira, a gente fala de Uhum. tecnologia, a gente fala de inovação, transformação digital, mas principalmente no ser humano. Porque Sim, você fecha essa conversa dando aí essas dicas que são muito importantes e às vezes no princípio da carreira ou mesmo lá no meio da carreira a gente não pensa sobre isso. tem que pensar, tem que pensar. E aí, se a gente pensar, tenho certeza que tomaremos melhores decisões. Com certeza, com certeza. Muito obrigada pela nossa audiência. Se você curtiu esse episódio e sabe de alguém que está precisando ouvir isso, então compartilha. E eu espero vocês no nosso próximo episódio do Executive Cast.